Olá, boa noite a todos. Sejam muito bem-vindos a mais uma live. A de hoje, intitulada Educação, a estreita fronteira entre a função da escola e a função da família. E hoje nós temos como a professora que vai participar, a professora Cíntia Chung. Ela é doutora em educação, é minha orientadora e daqui a pouco eu acredito que ela esteja entrando. É só uma questão, eu acho que de 2, 3 minutos ela já vai entrar para que a gente possa começar a nossa live. Oi, Fernanda. Gente, 2 minutos, por favor, que ela já deve estar, a professora já deve estar entrando. Boa noite, Malheiros, Fernanda. Bem, enquanto a professora Cíntia não entra, por que a escolha desse tema? Peraí, a professora falou que ela não está conseguindo. Professora, deve ter uma parte que é para a senhora solicitar participação. E aí é só a senhora tocar nessa parte que a senhora entra. Pelo menos é isso que eu... Vamos ver. Vamos ver. Que eu já... Oi, professora. Oi. Está entrando. Não. Estou entrando? Não, agora está aparecendo 2 vezes, professora. Aí o povo vai correr. É que o seu celular, ele precisa estar em pé. Tá. É porque eu estou com ele no computador. Não, agora está aparecendo 2 vezes, e professora. No computador... Eu vou desligar o computador aqui e vou ficar só no celular. Está bem. Ele precisa estar em pé. Tá bom. Tá. É porque vê se você está... Ele está em pé. Não, estou vendo o seu telefone. Então é a câmera que precisa estar virada? A câmera... É só a câmera estar virada para a senhora. Então eu vou ter que virar isso. Deixa eu ver aqui. Peraí, já vi um lugarzinho aqui. Aham! E sim! Tudo bem, Pronto. professor? Agora nós nos encontramos aqui. Nos encontramos. Boa noite. Boa noite. Obrigada por participar. Agradeço muito. Gente, essa é a professora Cíntia. Ela é doutora em educação e é a minha atual orientadora de tese. Né? Nós estamos aqui para falar sobre educação, a estreita fronteira entre a função da escola e a função da família. Bem, eu às vezes, professora, acho que eu me aperto sem me abraçar, né? Porque são temas extremamente, pelo menos eu penso que são temas extremamente delicados, temas complexos, mas eu acho que é isso que nós temos que fazer, não é? Sim. Eu pensei, professora, no seguinte, eu fazer um percurso, né? E de 10 minutos, talvez, e aí eu passo para a senhora. O que a senhora acha? Excelente. Virgínia, eu estou muito agradecida de estar aqui com você, né? Você é uma excelente, primeiro, colega de trabalho, né? E depois, excelente aluna. Obrigada. Então,
É com muito prazer que eu estou aqui para nós trocarmos algumas informações, algumas ideias e experiências, né, a respeito da temática que nós nos propusemos hoje. E fique à vontade para fazer a sua pequena explanação. Está bem. E eu acho, professora, que vai ser um contraponto bastante interessante, né? Sim, sim, com Eu certeza. acho o importante é isso, né? Fazer um contraponto, eu acho, né? Interessante. Bem, é, em geral, professora, para todo e qualquer tema que eu vá falar aqui na live e os meus convidados, eu digo sempre assim que a gente tem que ter um caminho por onde trabalhar, né? E é, eu acho que a gente apontar esse caminho, eu acho importante, porque a gente situa. Então, o que, que eu estou fazendo? Eu vou situar o caminho que eu vou trabalhar, que é meio complexo, mas vamos tentar. Bem, é, é, eu vou é, apontar o caminho, que é o caminho proposto pela sua ex-orientadora e pela minha ex-orientadora, professora Vera Rud Werneck. Né? No livro, é uma obra dela que eu sugiro para todo mundo, chamada Educação e Sensibilidade, um estudo sobre a teoria dos valores, porque eu relaciono educação a valores. É um livro do Rio de Janeiro, editora Rovelli, 2013, no qual a professora define educação como: eu gostaria que todos vocês entendessem que agora eu vou me utilizar das palavras da professora Vera. Né? Então, abram aspas. A professora Vera diz: educação é o processo de reconhecimento, busca, apreensão e hierarquização dos valores de modo próprio e adequado para promover a humanização do homem enquanto pessoa e enquanto personalidade. Fechem aspas, isso está na página 37. Bem, então daí, professora Cíntia, eu penso o seguinte, não é? Nós temos aí algumas questões. O homem não nasce humano? É uma questão. Né? A segunda questão, se não nasce humano, é através da educação que ele se humaniza? No que implica essa humanização? É essa hierarquização de valores, do modo que nós temos, né, conforme o Scheller propõe, a animalização, humanização e espiritualidade. Né? E, por fim, a pergunta que eu acho mais importante, né? Por que humanizar o homem? Essa é uma pergunta. Por que, que o homem precisa ser humanizado? Bem, eu não sei se a senhora viu, mas a live passada foi com a professora Regina Schopke. E a professora Regina é uma filósofa brilhante, nietzscheana, né? O negócio dela é Nietzsche. Se ela estivesse participando da live, eu penso que ela diria, eu penso, ela não disse. Querida, essa definição é até poética, mas é uma forma de contenção da vida. E nós temos que pensar numa forma de libertação. Né? Então, a educação, eu penso, que seja uma forma de contenção da vida. Né? Ou seja, toda forma que afasta o homem da sua natureza e da natureza, porque é, é uma forma de contenção. Né? Aí, abram aspas. Nietzsche, para quem o homem é aquele que nega tão profundamente a própria natureza, o próprio homem nega, que não se pode pensá-lo sem levar em conta a guerra que ele, desde sempre, travou contra si mesmo. É contra a vida, portanto, que o homem se indispõe. Eis porque ele adoece. Quando eu li esse trecho do livro um livro em que a professora Regina Schopke tem um capítulo, eu pensei por um instante que eu estivesse lendo Freud. Como parece com Freud? Como esse texto parece com o mal-estar na civilização, né? É um livro chamado Filosofia Animal, Humano, Animal e Animalidade, organizado pelo Gelson Oliveira. E a professora Regina Schopke tem um capítulo chamado Vitalismo Libertário de Gilles Deleuze, Anti-humanismo e Etologia dos Afetos, a Animalidade Restituída. Então, eu penso que
essa é uma proposta bastante interessante de nós pensarmos a educação, né? Eu acho que a professora a Regina Schopke é uma brilhante filósofa e também uma brilhante pessoa, porque uma pessoa que pensa na libertação da vida, né, é de uma grandeza muito grande. Mas eu fico pensando, né? Então, por onde quer que a gente caminhe, é sempre um aprisionamento da vida, uma contenção da vida, né? Bem, então, voltando lá para a professora Vera, nós poderíamos dizer que valor é tudo aquilo que vale para o homem, é tudo aquilo que supre uma carência. Então, a pergunta é: do que a sociedade carece? Isso é uma questão importante, porque fazendo uma junção do meu jeito, né? Do meu jeito, do que a professora Vera falou, do que a professora Regina Schopke falou, cada era tem uma forma de contenção diferente da vida como um todo, não é da vida humana, é da vida, né? Então, o que era carência na era moderna, hoje talvez não seja. Então, a educação, ela é a base de tudo. Ela é a base daquilo que nós construímos, né? Que nós não é nem construir o outro, é construirmos a nós mesmos. Isso é uma questão que eu acho assim bastante interessante. E eu queria ir até aqui, essa questão do valor, e queria saber, professora, o que a senhora pensa como educadora? A senhora acha que a educação ela está a serviço do Estado, ela está a serviço da família, ela é de quem, como e como é que a senhora define, por favor. Sim. Bom, são várias perguntas aí, né, Virgínia? Sim. Que enquanto você fazia as perguntas, eu estava aqui elaborando uma resposta, né? Não uma resposta que seja única e tenha uma certeza, mas uma resposta um pouco ampla, né? Que nós possamos aqui chegar ao conceito de educação, né? A relação dessa educação que vem da família, a educação que vem da escola, e essa estreita relação, né, entre a educação familiar e a educação escolar. Uhum. Então, eu começo, né, pelo conceituado livro da professora Vera Werneck, Uhum. né, nossa mestre, Uhum. Educação e Sensibilidade. Também fui buscar, hoje estava relendo o livro Uhum. para poder trazer alguns conceitos aqui, né, sobre a educação. Então, na educação, nós vemos assim um conceito muito amplo, né, em relação a qualquer processo, né, e principalmente ao processo de aprimoramento, que ele pode estar dividido num aprimoramento físico e num aprimoramento psicológico. Uhum. Dentro da linha de um aprimoramento físico, nós podemos citar os treinamentos, né? Eu vou treinar o meu corpo para correr, para participar de uma corrida. Eu vou treinar a minha voz para ter uma boa impostação. Já o aprimoramento psicológico, né? Ele está totalmente ligado à aculturação, à instrução, à formação intelectual, ao crescimento da aprendizagem. Isso. E os dois se unem, né, dentro de um amplo conceito de educação. Uhum. E aí entra, né, a nossa relação com a escola e a família. Né? Qual seria a tarefa da educação perante a família e perante a escola? Então, trazendo um conceito da professora Vera Werneck, abre aspas, né? A tarefa da educação seria promover o crescimento, ajudar o indivíduo a tornar-se pessoa, ampliando seu valor e fazendo-o consciente dele. Uhum. E aí nós trazemos esse conceito para o cerne da família, Uhum. né? E aí entra a questão da humanização, né? A preparação desse indivíduo para ser um sujeito humanizado. Humanizado no sentido de colocar-se no lugar do outro para saber quais são os sentimentos daquele que está ali à sua frente. Uhum. Para saber se tudo aquilo que eu faço com o outro não provoca
um certo sofrimento, Uhum. entendendo que cada um tem os seus valores diferentes, a sua personalidade diferente, a sua forma de pensar. Uhum. Mas a humanização está em colocar-se no lugar do outro, a pensar que o outro precisa de cuidado, que o outro necessita de ser olhado, o outro necessita de uma educação que leve ao seu aprimoramento psicológico no sentido de ser educado, Uhum. de poder lidar com as pessoas de uma forma educada. Uhum. E dentro dessa educação, né, eu penso, né, que deve estar os valores familiares, Uhum. né? Os valores devem ser transmitidos, né? Transmitidos, eu nem gosto muito dessa palavra, não, devem ser construídos, né? Uhum. Pela família, de forma a mostrar aquilo que é o bem para uma sociedade, aquilo que é o bem também para a pessoa enquanto indivíduo, enquanto ser humano. Uhum. Vai, né? Eu reafirmo mais uma vez a questão do cuidado. Você cuidar dos seus pais, você cuidar dos seus avós, né? Você cuidar não só daqueles que são mais idosos que você, mas também saber cuidar daqueles que são menos idosos. E nesse sentido, vem os exemplos, né? Se eu cuido, se meu pai e minha mãe cuidam de mim, eu vou ter o mesmo cuidado para com eles. Uhum. Então, isso é a questão da humanização. E dentro das famílias, né, pela minha experiência escolar, o que eu vejo é que, atualmente, esses valores humanizadores, né, eles não estão muito presentes. Haja vista a forma como as crianças chegam às nossas escolas, Uhum. que não se preocupam com seu coleguinha, não se preocupam com a professora, não se preocupam com todos aqueles que estão ao seu redor. Então, falta essa humanização, essa valorização daquele que está perto de você. Uhum. Muitas vezes a gente precisa até, digamos, nos entregar a a um pensamento muito profundo, né, para que a gente possa entender, né, esse outro, principalmente às vezes os jovens que não pensam nesse caráter mais humanizado. E isso está relacionado à formação, à educação que vem da família. Uhum. É muito comum até nós ouvirmos, né, às vezes quando pessoas veem crianças ou adolescentes na rua fazendo algumas travessuras, às vezes até comentam, né? Puxa, a escola, a sua professora não te dá educação, Uhum. né? Mas é uma educação distorcida, porque essa educação ela precisa vir do seio familiar Uhum. e não da escola. A escola ela vai oferecer um outro tipo de educação. Ah. Ela vai oferecer os valores e uma educação também humanizada, mas o princípio dessa educação humanizada ela deve partir da família. Aham. Trazendo mais um conceito da nossa professora Vera Werneck, né? A educação como instrução. Seria, né, abre aspas, né, seria o desenvolvimento da capacidade para apreender e correlacionar ideias de modo a conhecer e ajuizar os seus entes em geral, feita pela chamada faculdade intelectual, inteligência. Uhum. Fecham-se as aspas, né? Então, nós entendemos, né, essa educação, instrução, como algo que a escola, como instituição, ela vai se empenhar para introduzir, para transferir esse saber. E aí entra a educação escola, Uhum. a educação que vai mediar a construção do conhecimento, vai mediar a construção do processo de ensino e de aprendizagem. Uhum. Na escola, vamos trabalhar os valores, Uhum. né? Vamos reforçar aquilo que já foi aprendido nas famílias. Mas a função da escola, né, ela não é, né, de educar, né, no sentido primeiro, no sentido de família. E eu vejo hoje que as famílias elas precisam também se educar, né? Uhum. Educar no sentido de não achar que tudo é normal, né? Uhum. Que
filhinho vai lá e belisca o coleguinha chora, né, e vai revidar, e as famílias chegam e acham isso aí é normal, faz parte da idade, faz parte da personalidade. Não, a gente precisa mostrar, né, as questões, os valores éticos e os valores morais de acordo com a sociedade na qual nós vivemos. Uhum. E não normalizar tudo, dizer que tudo faz parte de uma geração nova. Uhum. E para isso as famílias precisam estabelecer um diálogo que vai envolver também a escola, um diálogo de parceria entre família e escola. A família, no sentido de orientar os seus filhos a procederem de uma forma ética dentro do espaço escolar e na sociedade. E a escola, no sentido de orientar essas famílias da forma como eles devem conduzir a educação dos seus filhos. Uhum. Não que a escola tenha certeza do que é uma boa educação, mas ela pode direcionar os bons ensinamentos para que as famílias possam, de certa forma, melhorar esse processo de humanização dessas crianças e adolescentes. Se quiser me interromper, Virgínia, pode ficar tranquila, tá? Tá bem. Tá? Pode ir, Então, professora. eu vejo nesse sentido, né, que a escola hoje tem uma grande tarefa, né, nessa interlocução família e educação. Né? Os valores estão bem diferentes daqueles que foram divulgados anteriormente, né, que foram vividos pelas famílias, mas isso não quer dizer que nós, né, que às vezes somos de outra geração, vivenciamos valores ultrapassados. São valores que precisam ser, de certa forma, recolocados para essa nova geração. Né? O valor do respeito, o valor do autorrespeito, da valorização do outro e da sua autovalorização. Nesse sentido que a escola, né, ela pode promover eventuais debates, né, para que as famílias possam se inteirar de todas essas situações que hoje são normais para essa sociedade, mas que possam trazer consequências muito prejudiciais, né, para esses jovens e para essas crianças que ainda não têm uma identidade formada, né, uma identidade definida e uma identidade que os leve a discernir, né, aquilo que é bom ou ruim e discernir aquilo que é prazer daquilo que digamos, uma ação que vai levar ao sucesso. Porque muitas vezes desenvolvemos com o prazer como forma de alcançar o sucesso. E esses jovens inexperientes, né, eles se entregam a esse prazer e, de certa forma, não chegam ao sucesso. Então, isso, né, vem da formação familiar e que a escola, muitas vezes, não pode alcançar uma modificação, uma transformação dessas crianças e desses jovens no ambiente escolar. Nós passamos com eles de 4 a 5 horas diariamente, enquanto as famílias passam 20 horas, né? 19, 20 horas com eles. Então, essa função de educar para os valores éticos, para os valores morais, né? Ela fica em função da família e não em função da escola, que pode reforçar, mas não é não é de total responsabilidade dela que isso seja efetivado, de fato. Professora, a senhora tocou em vários pontos importantes, né? Vários. Eu vou aqui ressaltar 2. Sim. Um deles eu sou baumaniana, né? Eu sou Bauman, sim. Eu acho Bauman, assim, muito, muito, muito bom. Então, o que Bauman diz? Que essa era, que ele chama de modernidade líquida, o que impera são 2 coisas, a visibilidade e a descartabilidade. Sim. Então, tudo hoje é muito descartável. Só que essa descartabilidade de um lápis, de uma caneta, de um copo, passou para as relações. Ou seja, se a moral surge, por quê?
Eu tenho consciência de que eu não vivo sozinha no mundo, tem outras pessoas. Se a outra pessoa para mim é descartável, como é que fica a minha hierarquia de valores, né? É a primeira questão. Então, se o outro é descartável, eu consumo o outro assim como o outro me consome. Isso é muito interessante observar. Uhum. Essa é uma questão que eu acho muito importante. É como o Bauman falou, nós todos precisamos consumir, senão nós vamos a óbito. O que ele fala é desse consumismo, ou seja, é quando o consumo acontece de forma não reflexiva, exagerada. Então, nós consumimos identidades, padrões de pensamento, não são só os bens materiais. Esse é um elemento assim, extremamente importante. E o que mais me chamou a atenção é que, ao mesmo tempo, professora Cíntia, que essas pessoas vivem, essas crianças vivem desse jeito, eu fui com o Tâmela, Ricardo Tâmela, dar uma palestra lá no colégio que a sua irmã trabalhou ou trabalha, não sei bem, Odete, o nome Não, do colégio. São Judas? Não, Odete, lá no Odete Fonseca. Odete Fonseca. Odete Fonseca trabalha minha prima Ah, lá. sua prima, desculpa. Aí eu cheguei lá para dar palestra, né, como acadêmica, né, com os meus slides. E aí, o que tinha lá? Um monte de adolescentes sentados na quadra, em bancos, e eu sem o menor recurso. Eu olhei para o Tâmela, de vez em quando eu sou assim, descentralizada, né? E é um desafio, porque eu imediatamente pensei, como é que eu vou proferir uma palestra para essa quantidade imensa de adolescentes? Era muita coisa, todas as turmas estavam ali no pátio, sentados em bancos, outros no chão. E aí eu tive que fazer, né? Sem recurso nenhum. Ou seja, sem recurso nenhum, não. O recurso que eu tinha era a minha experiência, o meu conhecimento. E como eles gostaram, como eles se interessaram, como eles fizeram perguntas. E eu falei sobre a existência, foi sobre isso que eu falei. E aí eles me perguntaram sobre depressão, sobre automutilação. É óbvio que eles estavam me perguntando sobre coisas que eles estavam passando, né? E eu achei assim, como se por um lado eles estão vivendo essa era, por outro, eles estão receptivos a essa forma de reflexão. E depois eles queriam falar comigo, professor, em particular. Eles fizeram uma fila, foi bonitinho, sabe? E eu gosto dessas coisas. Então, eu vejo isso, eu vejo que, ao mesmo tempo que há essa descartabilidade, que há esse consumismo, que há tudo isso, há também uma tentativa de retorno, não sei se é um estado anterior à modernidade, ou se é uma carência mesmo afetiva das pessoas, né? Porque as pessoas elas precisam ser vistas, mas não é serem vistas pela internet, serem vistas como sujeito, como pessoa, né? Não como mais um, não como um número. Bem, e eu acho, aí eu vou entrar no que a senhora estava falando, que muitas vezes em casa essa criança é um abajur, essa criança é uma mesa, essa criança é qualquer objeto, ela não é vista. Então, se lança na mão dela um iPad, que aí ela fica ali até a hora que você pede e vai e manda ir dormir, né? Então, aí essa carência vai desembocar onde? Na escola. E a família acha que a escola precisa dar conta disso, que na realidade quem tem que dar conta é a família. Isso mesmo, Virginia. E você fala, né, da questão, né? Hoje nós vivemos uma modernidade líquida, onde tudo realmente é descartável. Vamos pensar em objetos concretos, né? Seu liquidificador quebra, você joga ele fora porque não tem mais conserto. Aham. Sua televisão quebra, você joga ela fora porque não tem mais conserto
Você adquire novos objetos, coloca eles ali, Uhum. eles vão funcionar e vão atender a sua necessidade do momento. Isso. Mas isso não acontece com as relações humanas. Uhum. Isso acontece quando eu digo assim, olha, hoje eu não gosto mais daquela minha colega, então eu bloqueio ela no Facebook, bloqueio ela no Instagram, corto ela do meu WhatsApp e pronto, né? Uhum. E aí é que está o grande problema, porque não há uma conversa, não há uma escuta e as relações se quebram de uma hora para outra. Aham. Isso vem acontecendo nas famílias, né? E não é nas famílias, não são nas famílias apenas da classe popular, da escola pública, são Uhum. nas famílias de pessoas que são inteligentes, que têm formação das escolas privadas. Simplesmente as relações se quebram pela falta de comunicação, pela falta de respeito ao próximo, pela falta de confiança naqueles que são, às vezes, membros da própria família, Uhum. né? Essas relações se quebram e uma vez quebradas, os cacos, mesmo juntos, eles já Uhum. não vão se construir da mesma forma que se construíram antes. Então, as famílias hoje, né, entram em conflitos, né, em função dessa falta de respeito para com o outro, de Uhum. pensar, às vezes, somente cada um pensar em si, Uhum. né? Ou eu largo toda a minha família e vou viver a minha vida, e aí fica tudo bem, mas na hora que a situação fica ruim, aí eu volto para minha família, mas Uhum. aí eu volto, né? Uhum. E as crianças é a mesma coisa, é a criança abajur, né? Que os pais trabalham o dia inteiro, aquela criança, quando os pais chegam em casa, ela precisa de atenção, simplesmente ela não tem atenção dos pais. Uhum. E aí ela vai aparecer de outra forma na escola. Uhum. Eu entendo que hoje a sociedade precisa, né, das famílias trabalharem para a sua sobrevivência. Aham. Pais precisam trabalhar, às vezes deixar os filhos numa creche ou deixar os filhos com seus avós, mas ele precisa dar aquela atenção. E muitas vezes aquela atenção que foi falha lá nos primeiros anos de vida vai refletir isso lá na adolescência e na vida adulta. Uhum. Porque aquela criança, no seu inconsciente, né, você é uma psicanalista, pode até ampliar isso que eu vou falar, né? Uhum. Lá no seu inconsciente, ela vai se sentir negada pelo pai e pela mãe, porque Uhum. eles saíram para trabalhar e eram poucas as atenções que se dava àquela criança ao anoitecer, quando estes chegavam em casa. E aí ela também não se vê na obrigação de dar a mesma atenção aos pais quando eles estão mais velhos. Aham. A questão do exemplo, os pais são aqueles que mentem para os filhos, né? Os ensina a falar, hoje você conta lá na escola que você não foi à escola, que você estava com dor de barriga. Uhum. Aquela criança vai se habituar a mentir, né? Vai se habituar a mentir para os seus pais, vai se habituar a mentir para toda a sua família. Uhum. Então, são esses exemplos, né, que às vezes ficam no inconsciente da criança e ela vai achar que aquilo é normal, que Uhum. aquilo pais fazem, ela pode fazer também. Uhum. Então, é nesse sentido, né, que eu vejo as famílias um pouco, digamos, dilaceradas atualmente, porque Aham. não há atenção. E esses jovens chegam às nossas escolas com os mesmos hábitos, os mesmos valores que foram depositados pela família. Aham. E aí eles vão fazer a mesma coisa na escola. Aham. Então, quando agride verbalmente ou fisicamente um professor, é porque ele está acostumado a fazer isso com a sua família em casa. Uhum. Né? Se eles não querem estudar, não têm hábitos de estudos, é porque a família não valoriza a escola. Uhum. Então, isso cria uma cadeia, Uhum. né, de modernidade realmente líquida, porque Uhum. tudo é descartável. Né? Uhum. Se eu não vou estudar hoje, não tem problema, amanhã eu vou fazer uma outra coisa e vou ganhar dinheiro também, Uhum. vou ter a minha existência. Né? Então, eu vejo que isso tudo está se perdendo, mas, ao mesmo tempo, eles querem retomar a essa modernidade sólida, porque eles não se sentem seguros nessa modernidade líquida, Uhum. porque tudo é, né? Uhum. Hoje eu sou, mas amanhã não sou mais. Uhum. Hoje
eu estou muito bem na minha vida, mas de repente amanhã eu não estou mais. E essa insegurança, essa instabilidade vai gerar, né, a depressão, vai gerar a insatisfação Uhum, com tudo aquilo que essa criança ou adolescente tem à frente. Então, ela se sente também muito insegura diante dessa questão, que tudo é descartável. é. Então, eu acho que as famílias precisam, né, equilibrar o sólido com o líquido, Uhum, né? Não podemos ser tão sólidos, uhum, mas também não podemos ser tão líquidos. uhum, Nós precisamos chegar a um meio termo para que esses jovens tenham maturidade para viver a sua própria vida, uhum, né? Tenham autonomia para estudar e trabalhar e não sejam eternos dependentes de pais e de maridos, enfim, né? uhum, Então, essa autonomia, ela vai muito do equilíbrio uhum, entre a solidez e essa liquidez. uhum. Entendi. E concordo, sabe, professora? Eu estava aqui pensando, eu sou freudiana, né? Eu sou psicanalista, é, e o Freud, ele vai dizer com muita propriedade que a criança tem a fase dos porquês, né? Uhum, Que é uma fase extremamente importante, onde ela problematiza tudo. E sim, nós, por não termos como dar conta, você fala assim, e para, por que chove? E você explica, mas por quê? É o porquê do porquê. Aí você corta, e essa isso. criança, ela não aprende depois a problematizar a vida, a problematizar a existência. Isso é importantíssimo. Quer dizer, então, nós criamos crianças, né? Eu tenho 3 filhas, cadelas. Não, só cadelas, 3, fora o resto, que é um monte. Bem, É, meu sonho era ter um zoológico. Estou falando assim. meu Deus. Eu adoro bicho. Mas eu acho, professora, que essa questão da educação é exatamente isso. Os pais chegam e o que mais o filho pode querer? Porque ele cobre materialmente essa criança. Sim, Só que aham, o que ele esquece, os pais esquecem, a família esquece, que essa criança ela precisa se sentir segura. E a segurança uhum, ela vem pelo amor, porque quem ama sim, cuida. Essa é uma questão é, importante. é Então, verdade. eu acho que nós ainda não aprendemos de fato a amar a vida, né, como um todo. Então, o que que nós fazemos? Eu acho que isso é bem Freud, né? Nós pegamos e jogamos em cima das nossas relações, em cima do outro, não só as nossas carências, como os nossos aborrecimentos, as nossas mazelas. Essas Uhum, crianças, elas hoje, isso eu falo, né, dessa perspectiva baumaniana e freudiana, uhum, Freud diz, o que uma criança precisa? Ela precisa ser educada. O que é educar? É dar amor. O que é dar amor? É também colocar limites, porque na medida em que a gente diz para uma criança, não pula porque você vai cair, você está preocupada que ela não se machuque. é Então, verdade. o que essa passagem da modernidade sólida para a modernidade líquida se trocou segurança por liberdade. Então, Uhum, a segurança que havia na modernidade sólida, ou na modernidade, com essa passagem, se fez essa troca, né? Vamos trocar segurança por liberdade. E aí, o que aconteceu? Não se tem nem segurança, nem liberdade. Não é se tem verdade. absolutamente nada. Não. Uhum, Então, a escola, eu acho que as famílias hoje, eu não sei se a senhora lembra, tinha uma propaganda, professor, na televisão, que falava assim para os pais: se você pudesse tirar uma fotografia com alguém importante, com quem você tiraria? Aí uhum, as mães respondiam: eu tiraria, falavam artistas de Hollywood. Os pais, a mesma aham, coisa. Quando perguntava para os filhos, com a minha mãe, com meu sim, pai. Quer dizer, então, é, essas crianças, né, eu acho que a vida como um todo precisa ser cuidada. Agora, nós precisamos começar de dentro, sabe por quê? Porque muito eu vejo se falar, muito interessante isso, nos invisíveis. As pessoas que são sim, moradoras de rua,
Mas essa invisibilidade, ela começa dentro de casa. Quando eu não vejo quem está ali junto comigo, no meu cotidiano. Como é que pode, né? A pessoa que está dentro da minha casa comigo, ela é, né? Para mim, ela é invisível. Então, como é que eu posso olhar o outro na rua se essa invisibilidade começa dentro de casa? Isso é muito interessante. E aí, na escola, essa criança vai querer visibilidade, mas não vai saber olhar o outro. Isso eu acho que é uma questão. Essa é uma questão. E essa invisibilidade, às vezes eu percebo, né? Às vezes, dentro, sim, eu vou dizer, dentro da minha área da educação, né? Aham. Muitas vezes, né, o professor, né, enquanto professor, função professor, ele está ali cobrando da sua criança, dos alunos, um certo respeito, né? Ou então outras ações. Mas ele não enxerga o que está passando dentro da sua própria casa, Uhum. né, com seus próprios filhos. E Aham. aí essa invisibilidade, né, ela se torna uma falsa moral, porque enquanto eu cobro dos filhos dos outros, né, eu não estou olhando o que está passando dentro da minha casa. Isso pode acontecer com outras pessoas. Estou dando um exemplo na educação, né, Uhum. porque às vezes a gente conversa com professores, né, ou então observa aquilo que os professores às vezes estão passando em relação à família, ou então até mesmo dentro da escola. Então, é uma falsa moral, aquilo que eu acredito ser verdade, mas eu não consigo levar isso para dentro da minha família, Uhum. né? Eu não consigo mostrar ao meu filho aquilo que eu realmente acredito. Aham. Então, são situações, né, que mostram a invisibilidade das pessoas, né, no próprio ambiente familiar. Né? Eu prego uma coisa, mas eu faço outra dentro da minha casa. Exatamente, Né? foi o que eu estava falando, né? Se fala tanto dos invisíveis, né? Dessas pessoas que são moradoras de rua, mas muitas vezes os invisíveis estão dentro da nossa casa, a gente não sabe quem é o outro, a gente não consegue conhecer o outro, a gente não consegue ver o outro, como assim, né? Eu acho isso, professora, uma coisa assim, bastante problemático. Eu acho que esse tema é bastante problemático. E eu penso que ele envolve tantas outras questões, e uma outra coisa também é que, segundo o meu entendimento, as pessoas hoje elas estão muito acostumadas a terceirizar as suas Uhum, funções, a terceirizar os seus problemas. Então, sim. raramente elas estão dispostas, né, a tentar resolver, a ela buscar, né, o porquê, o que está acontecendo dentro da casa dela, o que está acontecendo com ela. É muito Uhum, raro, é muito raro isso. Né? É bastante interessante o quanto as pessoas. Eu sou psicanalista, eu sou freudiana. Né? Hoje eu estava no uhum, meu consultório, recebi um paciente novo. Ele chegou, falou. Ele falou 40 minutos. Aí ele terminou, falou assim: terminou meu horário, Virgínia? Eu falei: terminou. Ele falou: você é maravilhosa. Sabe o que eu fiz, professora? Nada. Eu só permiti que ele falasse. isso. Então, por quê? Em função, obviamente, de dificuldades familiares graves. Ele falou para mim: Virgínia, a senhora é maravilhosa. Uhum, Eu não fiz nada. Nada. Não sou eu que sou maravilhosa. Em absoluto. Ele se sentiu confortável dentro do meu espaço para falar sobre ele. Então, uhum, por que uma pessoa, por que ela adoece? Né? Por que ela adoece? Aí, vamos voltar lá à questão que a professora Cynthia Schopke, que ela está aí, falou. Né? Aí é a fala dela, que está no livro, né? Para quem o uhum. homem é aquele que nega tão profundamente a própria natureza, que não se pode pensá-lo sem levar em conta a guerra que ele, desde sempre, travou contra si mesmo. Então, Uhum, é essa luta contra a vida, isso são palavras da professora, que o homem se sim. indispõe, eis porque ele adoece. E eu acho que é isso mesmo, né? Quando eu li esse pedaço do livro, volto a dizer, do capítulo que foi escrito pela professora Regina Schopp, eu pensei que eu estivesse lendo Freud.
né? O homem vive em guerra com ele. Então, eu penso que as relações familiares, elas não determinam, entendam, elas não determinam como o homem vai se construir, né? Mas eu acho que elas fazem muita diferença no adoecimento, nesse adoecimento, porque esse núcleo primeiro familiar, ele não é determinante, volto a dizer, mas ele influencia muito, né? Então, se ele influencia, eu digo que a forma com que o sujeito lida com essas questões faz com que ele, de fato, adoeça, faz com que ele, de fato, fique complicado, né? E voltando, então, podemos voltar para a teoria dos valores? Vamos lá. Tá bem. E até complementando, né? Então, Quando vamos. as crianças chegam à escola, adolescentes, né, com crises de ansiedade, com crises de depressão, né? Aham, É esse aham. falta de respeito em casa, né? Falta a presença da família ali para amparar, para cuidar, né? Às vezes é aquela terceirização, né? O seu avô cuida, o vizinho cuida, né? Mas a Aham. família está cuidando, né? Então vem essa questão aí toda de também de falta de cuidado, né? Porque na psicanálise a gente não fala pai e mãe, né? A gente fala função materna e função paterna. Então, muitas vezes, se vê crianças que a criança sente muito mais falta da babá do que da mãe. Se a babá falar não pode, a mãe falar pode, a criança não vai fazer porque a babá não deixou. Porque é essa babá que está cumprindo a função materna, né? E a função paterna pode ser exercida pelo pai, obviamente, mas pode ser exercida pelo avô, né? Por aquela pessoa que vai dar o amparo afetivo, né? Afetivo que essa criança precisa. Bem, então, voltando à questão da educação, Sim, quando a professora Vera coloca, então o valor é tudo aquilo que supre uma carência. sim. Do que carecemos, né? Uhum, Não valor é aquilo que é indiferente. E a Freud fala isso, né? E a professora Vera também fala isso, que tudo o que nos incomoda é ser indiferente para o outro. Ser indiferente para o outro é muito difícil, é muito ruim. Agora, quem é esse outro, né? Para quem eu faço questão de não ser indiferente? Isso é uma questão. E o contravalor é aquilo que é nocivo que nós fazemos. Pessoas uhum, que praticam esporte, colocam a vida em risco, pessoas que fazem uso abusivo do álcool, enfim, tudo isso que nós temos. Então, a educação seria não, não exatamente é, uma criação de valores, seria uma nova hierarquização desses valores, que para o Max Scheler, o valor está nas coisas. Para Ivan Gobry, o valor está na pessoa, né? Eu acho isso uma discussão assim interessantíssima, mas eu acho isso muito complicado, né? O que eu penso, e professora, isso que está acontecendo são 10 para as 9, e o Instagram derruba a gente 9 horas, mas 1 minuto para as 9 eu vou tentar fazer aqui. uhum. Tá bom. Quando a gente lê esse livro da professora Vera, ela fala da pessoa humana, né? A pessoa humana, ela vai dizer que é um animal, tem as necessidades fisiológicas, é um ser racional, é consciente e busca pela verdade, né? É um ser dotado de vontade e liberdade psicológica, que aí ela fala em vida moral, respeito, reconhecimento do outro, que não sou eu, que eu Uhum, acho que esse é um dos maiores problemas, é eu reconhecer a existência da vida, independentemente de uma uhum, pessoa, independentemente de um cão, independentemente de uma árvore, da vida, né? Da vida como um todo. Da justiça, e eu acho bastante interessante, porque quando fala da justiça, é dar a cada um aquilo que lhe é devido. Ora,
Se ser justo é dar a cada um aquilo que lhe é devido, como é que nós podemos falar em igualdade? Aí o conceito de igualdade se perde, né? Bem, e a afetividade? Necessidade de vida afetiva e de reciprocidade. Essa característica de vida afetiva, de afetividade, é muito interessante, professor, porque eu criei na faculdade uma disciplina eletiva chamada Bioética, Vida, Sofrimento e Morte, que eu lido com eles com textos muito mais para reflexão do que ficar explicando o que é eutanásia, o que é distanásia, o que é ortotanásia. Não, isso nós falamos, mas o que me importa é o debate sobre isso, né? A reflexão. E como é muito interessante como eles se apegam a mim. É muito interessante. A senhora vê, lá na faculdade não pode turmas eletivas com mais de 25 alunos. Eu tenho quase 50. Tiveram que abrir Nossa, exceção. Eu tenho quase 50. 80, 70% da medicina, 20% da psicologia e o resto dos outros cursos, né? Então, quando eu falo, o que eu mostro a eles, né? Eu mostro a eles que muitas vezes a dificuldade de lidar com o sofrimento do outro é porque esse sofrimento nos remete ao nosso sofrimento, que o outro não é um número, o outro não é uma coisa. Um outro sente como eu sinto, né? O outro, então, na realidade, eles, eles gostam que agora já fizeram o abaixo-assinado para a disciplina se tornar obrigatória, querem uma continuidade da disciplina. E é uma disciplina que eu trabalho de forma tão light, tão leve. Por quê? Eu acho que eles têm, professora, uma questão assim bastante carência afetiva mesmo. E isso eu acho assim bastante interessante, né? Bastante. Uma outra hora a gente até podia falar mais sobre isso, porque é uma experiência, para mim, muito nova. Essa disciplina foi criada em 2016.2 e de lá para cá tem que encerrar, porque eu trabalho sempre com um número acima. Que coisa interessante, né? interessante. Mas é a necessidade, né? São os valores, são as necessidades que esses alunos têm de Aham, falar sobre o assunto, aham, né? Quando a gente fala, né, de valor, né, não valor e contravalor. aham, O valor é uma necessidade que aham, temos. Agora, qual é a necessidade desses jovens, né, e dessas crianças que entram nas nossas aham, escolas? Necessidade de aprender, de se tornarem cultos, ou uma necessidade de estarem com os outros, uma necessidade de suprir uma carência que é, às vezes, oriunda do cerne, do seio familiar. aham, Então, quando gerações passadas entravam para a escola, a sua necessidade era se tornar, né, um sujeito culto. aham, E hoje a gente vê um outro tipo de necessidade desses jovens que chegam às nossas escolas, uhum, né? Então, realmente, essa carência de afeto, essa carência de ser visto, de não se tornar uma pessoa invisível, ela é muito grande na nossa sociedade. E aí eu vejo que falta, né, essa presença da família, aham, né? Essa construção, mostrar os valores de uma família, né, que tem os seus valores construídos de forma ética e moral, uhum, né? Normatizar tudo, né? Normalizar tudo. Tudo é normal nessa aham, sociedade. uhum, É mostrar realmente aquilo que pode, aquilo que não pode. Que existem leis, né? Que existem limites para que nós não magoemos os outros, aham, né? Para que a mágoa, né, não fique ali presente simplesmente porque é normal, uhum, né? Então, hoje a gente ouve falar muito, né, sobre o novo normal, uhum. né? Até a professora Vera, na sua live, falou muito sobre isso, né? E é algo também que a gente pode discutir futuramente, né? Não é um novo normal, Uhum. é algo que aconteceu e nós não precisamos nos adaptar a esse novo normal. Nós Aham. temos que ter cuidado, né? Uhum. Mas não
adaptação a esse novo normal, É, porque senão ele se torna eterno, é. né? Nós precisamos simplesmente olhar, né? E tentarmos reverter essa situação, Aham, né? Cuidado, respeito, valorizando os outros, né? isso. Eu acredito que a gente já está em cima do É. limite aí, né? Tem um texto que é atribuído a Einstein, que eu Aham, trabalho na minha primeira aula de bioética. Eu não estou com o texto aqui, eu vou reproduzir do que eu lembro, né? Um grupo sim. de cientistas colocou 5 macacos numa jaula e Uhum, lá em cima um cacho de bananas e colocou uma escada. Cada sim, macaco que tentava subir a escada, o grupo de cientistas lançava água, um jato de água fria nos que ficavam embaixo, não no que tentava subir. uhum, Então, quem tentava subir a escada levava uma surra, porque senão aqueles que ficam iam tomar banho frio, né? Jato de água uhum, fria. Então, os cientistas trocaram um macaco. Quando esse macaco novo chegou, que tentou subir a escada, ele foi tirado pelos outros que sim, bateram nele, né? Quando uhum, troca o segundo macaco, o primeiro, junto com o grupo, espanca aquele que estava tentando subir, sem saber por quê. Até que trocam os 5 macacos e sim, qualquer um que tente subir a escada, o grupo que, né, estava ali embaixo bate no novo macaco. Então, a pergunta é, né, por que você está batendo no outro? E aí o macaco responde, não sei, as coisas por aqui sempre foram assim. Então, eu falo aos meus alunos, vez por outra, perguntem-se por que estão batendo e por que estão se permitindo apanhar. Porque uhum, essa é a minha preocupação, né? Porque isso é o rebanho. O rebanho sim, é esse texto do grupo de macacos que é atribuído ao Einstein, né? Onde ele vai falar do preconceito. Então, uhum, é, eu acho, professora, que o mais importante é nós fazermos com que as pessoas possam refletir. Não é porque todo mundo bate que eu vou bater, e não é porque as pessoas apanham que eu vou permitir que as pessoas me isso, batam. Né? Porque uhum, senão eu fico como talvez seja o conceito de rebanho que a professora Regina Schopp que falou, em Nietzsche, né? Que uhum, é esse conjunto, sim, ou o que Le Bon fala nessa massa amorfa, né? Que as pessoas estão fazendo sem porquê, sem saber porquê, elas tanto batem quanto apanham. Então, através da educação, a professora foi avisada que em 1 minuto e 50 segundos nós seremos derrubadas. Então, vamos encerrar. Desculpa, eu nunca. não, É sempre muito difícil encerrar uma live direitinho. Eu tinha tanta coisa ainda para falar, mas tudo bem. eu tenho muitas anotações aqui. Aí marcaremos uma outra para fazermos uma outra. Eu gostaria de agradecer a todos que estão assistindo. Gostaria de agradecer, professora, a senhora, né, pela participação. Para mim é Eu que sempre agradeço. uma honra, né? Muito obrigada. Tá, obrigada a você também, Virginia, e a todos os participantes. Eu não vi todos que entraram, porque vai passando as letrinhas ali, eu não vou conseguindo enxergar. Aham. Mas agradeço a todos que participaram, né, e que possamos nos encontrar novamente aí. Porque eu acho, professora, que mais importante do que nós fazermos das pessoas tem- depositários de um saber que nós achamos que nós temos, né, um suposto saber, é isso, né, trazer esse tipo de reflexão. Sim, sim, com certeza. Professora, mais Né? uma Isso é vez, muito obrigado mesmo. Gente, professora Cíntia, boa noite, muito obrigada. Gente, muito obrigado a todos, beijos e até segunda-feira com a nossa próxima live, ok? isso. Um abraço. Um abraço, professora, beijos, muito obrigada. Beijo.